E o convite de hoje é para visitarmos as principais reservas africanas. Vamos conhecer biomas que nos lembram muito aqui os biomas do Brasil, sim, como por exemplo o Delta do Okavango, em Botsuana, que quem já esteve no Pantanal vai se lembrar, uma região alagada que durante boa parte do ano fica seca, mas tem muito momento também de vida abundante, quando as águas tomam conta de todos os lugares, como acontece no Delta, onde os búfalos, por exemplo, acabam de atravessar uma região alagada. Isso você encontra também no Pantanal, muitas regiões alagadas e uma vida selvagem abundante. Muitos espaços também para você se hospedar já no meio da natureza, quando pela janela você já avista a vida selvagem. Esses são os cães selvagens africanos. Essa já é uma visão aérea do delta já alagado. Essa parte seca fica todo ano. E quando vem as chuvas, né, as águas dos rios, aí já oferece esse bioma que, mais uma vez, ó, lembra o Pantanal, as cavalgadas. Eu fiz algumas cavalgadas no Pantanal, exatamente assim. E é legal demais. Você vê muita vida selvagem numa simples cavalgada. Agora vamos ver os elefantes. Não apenas os elefantes se encontram no delta, tem muito animal. Acabamos de ver os cães selvagens, mas tem hipopótamos, zebras, vários antílopes, enfim, diversificado. Os elefantes adoram as águas, né? Eles fazem migrações, longas jornadas para encontrar as águas. E por isso que estão presentes no delta. Esse ciclo sazonal ocorre em determinada época do ano, assim como no Pantanal. Boa parte da época do ano fica seco e de repente as águas invadem tudo, formando pequenas ilhas e trazendo a vida de forma abundante para toda essa região. Os leopardos se escondem nos altos das árvores por conta de uma questão muito simples de entender. Eles ficam fugindo dos grandes predadores que costumam roubar suas caças. Por isso, levam para o alto das árvores. Outra semelhança com o Pantanal são os locais para você se hospedar. O que nós estamos vendo é uma pousada, né? Uma forma de você ficar então no meio da natureza. No Pantanal isso ocorre nas fazendas. Eu fiquei em regiões de fazenda no Pantanal, que é o principal meio de você se hospedar, e é semelhante a isso, né? Áreas abertas, próximo à sede, e depois você se aprofunda na vida selvagem e é simplesmente fantástico, porque você tem muita possibilidade de avistamento da vida animal. Aí você vê muitas aves, a famosa garça que está distribuída por boa parte do planeta, e mais regiões alagadas. Quem vê isso alagado não entende como que é uma transformação fantástica, porque é seco e de repente fica repleto de água por todos os lados. Esses são os pelicanos. Estão sempre em bandos, né? Muitos pelicanos. Como eu disse, os hipopótamos, que também se fazem presente pelo Okavango. Esse aí tá apressado. Eles correm bastante, tá? Podem chegar até 30 km por hora ou mais.
Os temidos leões abateram uma presa e deixaram em um lugar estratégico, né? Esse é um passeio muito comum também no Okavango, né? Essas regiões que conectam, né, as partes mais alagadas, pequenos córregos, né, que fazem aí um caminho, uma estrada para as lanchas, para os pequenos barcos poderem transitar. E no Pantanal também existem passeios assim. Eu fiz um passeio com um pequeno barco em rio, não fiz em regiões alagadas assim, né, de campo, mas tem também todo tipo de possibilidade, né? Mas esse no Okavango é muito famoso, é muito comum as pessoas fazerem esse tipo de atividade lá. Mas búfalos, que são muito comuns pela região, essa já é uma época mais seca, tá vendo? Mais locais de hospedagem. Você teria coragem de se hospedar assim no meio da vida selvagem africana? O perigo é muito reduzido, né? Tem muita segurança, mas é vida animal, né? Mundo selvagem. Perceba que existem regiões que são mais alagadas, ó, e outras áreas bem mais secas. Conforme o ano vai passando, vem a temporada seca e começa a se espalhar essa parte mais árida, né? A migração dos elefantes. Fantástico como que eles têm, né, um caminho já definido. A matriarca, né, a fêmea, se lembra das rotas e a migração deles é simplesmente interessante, né, porque eles nunca erram o caminho. Novamente os cães selvagens africanos e agora uma curiosidade. Eles são os animais mais eficazes quando o assunto é caça. Eles caçam em equipe e têm uma média de aproveitamento de 80%, a maior entre os carnívoros da África. Elefante jogando terra nele. Novamente os búfalos, na transição entre a parte seca e a parte alagada. Búfalos gostam muito de água, tá? Precisam estar em regiões com água. É bonito ver a revoada dos pássaros. E assim vamos nos despedindo de Okavango para seguir depois para a nossa próxima parte da viagem, que também é um lugar muito bonito e a gente vai ver já já. Olha que vista bonita. Chegamos em Nakuru, no Quênia, Vale do Rift, onde vivem os flamingos. Outra região alagada, mas essa já fica alagada durante o ano todo, né, nos seus lagos, né? O Lago Nakuru é muito conhecido, muito famoso, também repleto de vida aquática, né? Aves aquáticas, animais que se adaptam, né? Lá no fundo você vê duas aves, ó. Elas não estão brigando, estão interagindo. Agora os antílopes, né, nas margens. E agora prepare-se para ver, olha só, que cenário fantástico. É realmente um balé das aves. Esse é o rinoceronte branco. Ele é um pouco mais comum. O negro já é um pouco mais raro. Esse habita então as regiões aí de Nakuru. Mais antílopes.
Muitas espécies de antílopes podem ser encontradas na região de Nakuru. Novamente os pelicanos. Esse dá um quadro, né? Esse cenário aí tão bonito. Babuíno com filhote. Eles têm uma interação social interessante, né? Deve ser uma família, ó. Tem 2 e mais o filhotinho. O outro tá relaxadão lá. Os búfalos. Os búfalos estão presentes em praticamente toda a África. Sobrevoo do pelicano. Eles se misturam, olha, tem muito tipo de ave ali. Essas são as famosas galinhas da Angola. Essas são selvagens, tá? Não é domesticado, não. Vivem livremente pelo continente e são comuns em Nakuru. E agora as zebras junto com os gnus. É uma interação comum deles, tá? Durante as migrações, é muito provável que você aviste zebras e gnus interagindo. Eles se ajudam, né, mutuamente. Interessante os flamingos, porque as águas alcalinas elas não são propícias para muitas espécies não, mas eles se adaptam muito bem. Existem regiões na África que o nível de sal é tão grande que os animais que tentam, né, interagir com o ambiente acabam morrendo e viram estátuas de sal. Interessante. Não acontece isso com os flamingos. Uma resistência muito grande. Aliás, os animais possuem resistências às mais variadas possibilidades desse planeta, que é realmente inacreditável, né? E eu nem estou falando do menor, né? Um dos menores, que é o tardígrado, que pode resistir até no espaço. Embora os leopardos aqui subam em árvores, esse é um leão. Em algumas regiões da África, os leões sobem em árvores, como é o caso de Nakuru. Novamente o antílope. Isso é um pernilongo. Essa ave eu já avistei no Pantanal. E ela também é encontrada em outras partes do mundo. O nome é pernilongo, olha o tamanho da perna, por isso. Mais uma vez a dança dos flamingos. Uma revoada agora. São animais encantadores, né? Eu acho que é realmente um balé. Não existe animal mais alto do que a elegante girafa, né? Quem já viu girafa, você que está vendo agora o vídeo, já viu uma girafa? Eu já vi, é um animal fantástico. Já vi elefante, já vi girafa. Realmente é surpreendente quando você avista um desses. As pessoas confundem muito as gazelas e os impalas, né? São bem similares, né? Do corpo e tudo. A pelagem é que muda. Isso aí são gazelas. Existem vários tipos de gazela, tá? Novamente o leão no alto das árvores. Eu não lembro qual é o motivo desses leões se adaptarem ao alto das árvores. Mas lá eles conseguem. São vários biomas, tá vendo? Aqui já é diferente, ó. O lago é muito grande. E agora o Serengeti, um dos parques mais famosos, e esse realmente todo mundo que gosta da África já pelo menos ouviu falar. Lá tem muito passeio de balão, e é legal, né, porque você tem uma visão aérea da região. Diz aí nos comentários se você teria coragem de fazer um passeio de balão. Eu nunca fiz,
Mas com certeza, se tivesse a oportunidade, faria, porque deve ser muito interessante. Tanto lá no Serengeti, quanto em outro lugar, né? Por exemplo, na Capadócia, que é muito famoso. Se eu tiver a oportunidade um dia, eu farei. E a pergunta: as zebras são brancas com listas pretas ou pretas com listas brancas? Você acha que tem a resposta? Tem sim, mas eu não vou dizer aqui agora não. Vou deixar você mandar nos comentários para eu saber se você também sabe. Embora seja uma pergunta muito corriqueira, né? Existe sim uma resposta científica, né? Baseado realmente em estudos. Os leões também estão presentes em boa parte da África. E aí é um safari, uma turma saindo. Para ir na África, tem que estar num carro assim, protegido, porque eu já vi situações assim que o pessoal ficou tenso. Então não dá para confiar que não vai acontecer nada, né? Então se você estiver na África, procure assim a segurança em primeiro lugar, né? Para o passeio ser marcante e inesquecível. Esse, por exemplo, é um carro tranquilo, ó. Ele oferece proteção. Porque quem vê assim, por exemplo, né, uma manada de elefantes, não imagina que um deles possa ficar enfurecido com a presença do ser humano. Eles podem sim ficar enfurecidos, se sentirem ameaçados. Então, todo cuidado é pouco. Observar com segurança. Esse também é outro animal que eu já vi, eu comentei antes, né? É realmente imponente. O Serengeti é marcado pela grande migração, por isso que você vai ver vários vídeos aí com gnus, com zebras, durante a grande migração, onde eles enfrentam desafios realmente muito grandes, né? A travessia de rios, né? Encontram predadores pelo caminho, tem predador em terra, tem predador nos rios, então assim, eles enfrentam desafio de sede, é uma jornada realmente. Mas se eles não fizerem essa grande migração, eles não sobrevivem também, né? Porque eles precisam procurar os lugares. Tem muito indivíduo desse aí, né? O número deles eu acho que é 1,5 milhão. Então tem que ter muita área com água, com pastagem. Esses aí são os grandes perigos para eles, os crocodilos, né? Porque eles ficam na espreita. Aí vai atravessar centenas de gnus. Aí eles acabam conseguindo pegar algum. Não só os gnus, né? Gnus, zebras e qualquer outro animal que tem que beber água. Então, assim, eu já vi até eles conseguindo capturar guepardos. Então, realmente são animais eficientes na caça também. Esse que é o momento da travessia nos rios. Algum acaba dançando, não tem jeito. Os estudos apontam que cerca de 150 gnus por cada época de migração é abatido. E aí são abatidos assim, por predadores, né? Os abutres que prestam um grande serviço aí para o ecossistema, limpando as carcaças, esses são importantes. Os impalas, como eu falei, eles lembram, né, as gazelas, mas são diferentes, obviamente. Quero ver qual bicho vai ter coragem de chegar ali para tomar água perto daquele bando de leões ali. As hienas são subestimadas, mas também são importantes, assim como os abutres. Um gnu solitário. Não é muito comum ver não, tá? Mas acontece. O bando deve estar por perto, ele se perdeu, alguma coisa aconteceu.
Já chamou a atenção dele, ó. Passou um tiro correndo ali. Que são justamente as impalas. Fugir de quê? Fugir dos leões, né? Esse aí é filhote, mas já vai aprendendo desde pequenininho a caçar. Esses são os kudus. Essa se escondeu para poder comer. No Serengeti também sobem árvores, ó. O encontro de vários animais assim acontece principalmente perto de fontes de água. E esses sustos aí, às vezes são leões, às vezes são outros animais que chegam para tomar água e espantam os menores, né? Ó, o filhote tranquilo em cima da árvore observando. É um animal bonito. Isso já é o reflexo dos animais que são abatidos no Serengeti e tem por todo lado, né? Não só cenas bonitas aparecem pelo nosso caminho. Esse aí provavelmente é um dos responsáveis por aquela ossada. E esse é o pôr do sol. Lembra também muito o Pantanal, né? Eu vi muito o pôr do sol avermelhado no Pantanal, mas me lembro também de cenas assim alaranjadas, depende do momento, do horário. Então, assim, é realmente um cenário marcante. E agora estamos no Masai Mara, que também é um pedaço da grande migração. Ela ocorre no Serengeti, também ocorre no Masai Mara, onde os animais precisam atravessar o rio Mara para poder, então, seguir a sua jornada em busca de pastagens e águas frescas, e é nesse momento que os crocodilos aproveitam, né? Crocodilos nos rios, os leões escondidos nas margens, guepardos. Então, assim, você vai encontrar predadores por todos os lados e os animais estão mais que acostumados a conviver com isso, né? Os animais que fazem as migrações. Os que não fazem também, né? Porque tem regiões que não tem migração, os animais têm que enfrentar os predadores, né? Mas é o perfeito equilíbrio, tá? Parece uma coisa triste, parece uma coisa, sim, injusta, mas se você tira um predador, o ecossistema todo pode colapsar. Isso já aconteceu, tá? Em Yellowstone. Tiraram os lobos, o parque entrou em colapso. Tiveram que botar os lobos de volta. Olha os hipopótamos. Onde tem rio, tem hipopótamo. Na África, muitos. Sobre o colapso que eu falei agora há pouco, aconteceu mesmo. Foi em 1920. Eles foram extintos. E aí as décadas seguintes mostraram realmente que a falta dos predadores no ecossistema causou uma grande cadeia de acontecimentos que prejudicou em muito, né, a natureza.
Castores sumiram, os cursos dos rios foram mudados inacreditavelmente com a falta dos castores. Algumas árvores, como os salgueiros, pararam de crescer porque, sem os lobos, o que aconteceu? Os cervos prosperaram e eles comiam as sementes, né, as pequenas árvores que estavam brotando, e aí tiveram que trazer os lobos de volta para o equilíbrio retornar. Então, a ação do homem, ela foi totalmente equivocada e depois totalmente necessária, né? E trouxeram de volta os lobos cinzentos, se não me engano, da Europa, e eles estavam acostumados com a região, e a vida prosperou outra vez. E nessa história interessante é que foram apenas 10 anos para tudo voltar ao normal. É pouco tempo, né? Em 10 anos, a natureza deu a resposta. Muitas aves, né? Muitos falcões, muitas águias pelo Serengeti, Masai Mara, pela África toda. Mais uma família de babuínos. Os animais se repetem porque, na verdade, eles vivem em vários ecossistemas da África, né? Como as zebras, por exemplo. Girafas, leões. Alguns são específicos de alguma região, outros não, eles já são mais distribuídos, né? As zebras é um desses casos, os leões também, e assim existem muitos, né? Gazelas, muitos animais que são encontrados em determinada área também somente, e outros que são mais bem distribuídos. Os leões, infelizmente, embora sejam bem distribuídos, têm sofrido um declínio na sua população, né? Nos últimos anos teve uma queda muito grande, e isso pode impactar negativamente no futuro aí para todo o ecossistema, né? Porque no início do século XX haviam cerca de 100 mil leões na natureza. Esse é o número oficial. E com o passar dos anos, com a caça, com tudo que aconteceu, esse número reduziu muito. Tanto que nos anos 80 eram cerca de 30 mil, se eu não me engano. Em 2000, há 25 anos atrás, cerca de 25 mil leões na natureza. E estudos apontam que hoje existam cerca de 20 mil. É uma queda muito grande, né? De 25 para 20 em apenas 25 anos. Então, se nada for feito, em um futuro não muito distante, pode ser que os leões entrem num sério risco de extinção. Tomara que isso nunca aconteça. Os javalis. Quem já viu o Rei Leão vai lembrar, né? É o Pumba, o Timão é o suricato e o Pumba é o javali. Aquele ali igualzinho, ó, aquele grandão. Os pássaros ficam mesmo sobre os animais, ajudam, né, comendo carrapatos, insetos, enfim, parasitas. Estamos quase chegando no final da nossa jornada. Eu gostaria de deixar aqui, né, um espaço para você sugerir alguns temas. Eu tenho tentado trazer aí o pessoal que trabalha aqui no canal, histórias diferentes, coisas legais da natureza. Então, se você puder sugerir, é sempre bem-vindo. A gente está sempre aqui atento para poder criar o conteúdo daquilo que as pessoas gostam, né? Tem histórias aqui, por exemplo, de lobos, do lobo solitário, do urso caçando foca. Tem várias histórias no canal
como os lobos sobrevivem, né, no inverno, a chegada do inverno no hemisfério norte, que eu achei bem interessante essa história, muita gente gostou. Histórias de animais marinhos, animais do Brasil, tem muita história no canal, né? Nem consigo lembrar tudo agora, mas eu já faço o convite para você conhecer todas essas histórias. Também, né, se você puder se tornar membro do canal sempre ajuda a gente a fazer mais histórias como essa. Mas só de você estar aqui já é uma forma da gente agradecer por você doar um pouco do seu tempo, assistir o vídeo, interagir conosco, mandar sua mensagem. Tudo isso faz a gente ter ainda mais vontade de produzir conteúdos cada vez melhores. Então a sua sugestão é bem-vinda. Se puder, então deixe uma mensagem e a gente vai aqui, à medida do possível, respondendo todas. Mas não acabou, ainda tem algumas cenas para você poder contemplar. O cenário africano realmente é encantador, nos oferece muito momento de distração, interação. E se você já teve a oportunidade de estar lá presencialmente, diz também nos comentários, ou no Pantanal, ou nas savanas africanas, diz aonde você já visitou ou aonde você tem vontade de visitar. E esse então é um pouquinho do Kilimanjaro. É um curto passeio no Kilimanjaro aqui. Eu deixei só um pedacinho para finalizar o vídeo, mas para você contemplar também um pouco de uma natureza diferente, onde você pode fazer trilhas, contemplar uma outra forma de natureza no continente. E eu vou ficando por aqui, espero que você tenha curtido essa viagem, esse passeio. A gente se vê em breve em outras histórias. Um grande abraço.